Vivendo pela Palavra de Deus. Na última lição dessa temporada, nós vamos aprender como aplicar e a importância de aplicar tudo o que nós aprendemos durante esse trimestre, nessa temporada do programa Lições da Bíblia. Não saia daí, a gente está só começando. Estamos começando o nosso programa Lições da Bíblia de hoje. Seja muito bem-vindo. Chegamos ao final desta temporada, né? Essa temporada que teve como tema Como Interpretar as Escrituras. Eu tenho certeza que para você, para mim, foi muito importante, né? O que foi aprendido aqui, aquilo que a gente desfrutou durante todo esse trimestre, né? Nessa temporada com esse tema especial aqui. E hoje nós estamos chegando à última parte do nosso estudo, né, da interpretação das Escrituras com o tema Vivendo pela Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Quero mostrar para você o nosso guia de estudos aqui, porque você também pode adquirir esse guia de estudos, né, e pode também diariamente aprender com a Palavra de Deus. É um estudo sistemático da Bíblia, né? Para cada temporada, que dura 3 meses, a gente tem um tema especial sendo estudado. E para estudar o tema de hoje, nós estamos recebendo aqui, mais uma vez, né, a Maiara Costa e o pastor Gilson Brito. Sejam bem-vindos. Obrigado, viu, pastor? Prazer, não é, Maiara? É uma grande satisfação poder voltar. Na semana passada, a gente já faltou tempo aqui para nós, na semana passada, né? Vocês explanaram muito bem aqui o tema e a gente ficou com a sensação de que podia falar mais ainda a respeito do tema. Muito obrigado pela presença de vocês. E vamos agora culminar, né? Chegar aqui ao fechamento da lição dessa temporada. Vamos orar para a gente começar? Quem é que vai orar hoje? É a Maiara, não é? Que vai pedir a bênção de Deus para nós. Então vamos orar. Bom Deus, nós te agradecemos porque estamos chegando ao final dessa temporada, mas também agradecemos porque podemos continuar nos aprofundando no estudo da sua palavra. Amém. Então, nesse momento que tudo aquilo que nós aprendemos no decorrer de tudo que estudamos aqui, que agora o Espírito possa nos ajudar a entender como colocar isso em prática na nossa vida. Nós precisamos muito do Espírito e é a Ele que recorremos agora, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, obrigado, Maiara. Bom, durante esse trimestre a gente teve aí vários temas, né? Eu queria só dar uma repassada aqui. A gente estudou a questão da singularidade da Bíblia, a origem da Palavra de Deus, né? A visão de Jesus e dos apóstolos. Esses são os temas. Eu estou só mencionando aqui para você os temas que nós estudamos a cada semana, não é? A Bíblia é fonte autoritativa da nossa teologia, não é? A gente pode confiar na Palavra de Deus. Porque a interpretação é necessária. A gente estudou também a questão do idioma, do texto e do contexto da Bíblia. Estudou também a questão do Gênesis, né? A importância da criação descrita ali no livro de Gênesis. E a gente estudou também a Bíblia como história, né? A narrativa bíblica, a importância dela. Estudou também a Bíblia e as profecias, não é? A exatidão do cumprimento das profecias e como isso confirma o texto sagrado. E na semana passada a gente estudou aqui como lidar com as passagens difíceis da Bíblia, né? Vocês mencionaram de forma brilhante a importância da humildade, a importância da determinação, a importância da sinceridade, né? Foi o que a gente comentou na semana passada. E hoje, persistência, né? Persistência, né? Obrigado, pastor. E hoje, vivendo pela Palavra de Deus. A impressão que eu tenho ao estudar essa lição é que o propósito dessa confiabilidade toda da Bíblia é que no final de tudo a gente se renda, né, e pratique aquilo que a Bíblia está trazendo para a gente. É isso mesmo, pastor Gilson? Sim, nós estudamos ao longo do trimestre princípios de hermenêutica, né, de interpretação. Agora, tudo isso tem sua importância, tem seu valor, tem seu lugar, mas se a gente não praticar aquilo que a gente conhece, então o propósito maior da palavra de Deus, que é nos direcionar por um caminho seguro, não vai se realizar. Inclusive, o verso principal dessa semana, o verso que está aqui em destaque, é Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu queria aproveitar e acrescentar mais um verso, que é o 25, aqui mesmo, em Tiago capítulo 1, verso 25, tem até uma promessa, diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, referindo-se naturalmente à lei de Deus, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então,
quando a gente pratica o conhecimento que a gente tem, além da gente conhecer melhor, poder aprofundar mais ainda o conhecimento pela prática, a gente desfruta as bênçãos desse conhecimento, dessa vivência cristã, e nós ainda nos tornamos um exemplo, uma inspiração para os que estão ao nosso redor. Eu gosto quando o Tiago diz assim, aquele que persevera, não é? que não desiste da lei de Deus, da vontade de Deus, em vez de ser ouvinte negligente, ou seja, entra por um ouvido e sai pelo outro, não é praticante, mas operoso praticante, esse será feliz, esse será bem-aventurado no que realizar. Essa semana a gente vai se aprofundar um pouquinho no que significa viver pela palavra do Senhor e sob a autoridade divina. Mayara, eu queria perguntar para você o seguinte, existe a possibilidade, por exemplo, da pessoa ler uma determinada coisa na Bíblia e ter uma vida diferente, uma prática diferente? Isso é comum no mundo cristão? Olha, pastor, isso é tão possível que tem um texto bíblico aqui que eu gostaria de compartilhar, que está em João capítulo 5, verso 39. É engraçado que às vezes a gente lê esse texto e acha que Jesus ali está incentivando, elogiando, né? O que está escrito aqui, mas na verdade tem um contexto por trás, né? João capítulo 5, verso 39, nós temos um diálogo de Jesus com os líderes religiosos daquela época, né, com os fariseus, que eram grandes estudiosos das Escrituras naquela época, e Jesus vira para eles e diz assim, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas, né, que testificam de mim. Então, o que Jesus está falando? Vocês examinam, estudam, porque acreditam que isso trará vida eterna para vocês. Mas o que vocês não estão vendo é que as Escrituras que vocês tanto examinam, elas testificam a meu respeito. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é totalmente possível nós termos pessoas assim, muito instruídas, muito gabaritadas, profundamente conhecedoras da letra dessa lei, que é a palavra de Deus, mas não tem o Espírito que transforma. Mayara, você leu João capítulo 5, verso 39. Verso 39. Isso. Lê, por favor, o verso 40 também. Ok, o 40 diz assim, ó, contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Olha que interessante, né? Parece que essa é a realidade também de algumas pessoas hoje, né? Que não querem, estudam as Escrituras, mas não querem ter a vida eterna, ou seja, não querem se entregar completamente à operação do Espírito Santo, né? Aliás, esse é o tema, pastor Gilson, que aparece na lição de domingo, né? A palavra viva de Deus e o Espírito Santo, não é? Como é que a atuação do Espírito Santo possibilita que a gente, então, pratique aquilo que está na Bíblia? E eu faria a pergunta, talvez de uma forma até diferente um pouquinho. Sem o Espírito Santo, é possível a gente praticar? Imagina que a gente junte todas as regras que a gente aprendeu, não é? Texto, contexto, a narrativa histórica, profética, a gente entenda tudo isso, as datas, quando começou, quando terminou, etc., os símbolos que estão na Bíblia. Agora a pergunta é, sem o Espírito Santo, é possível praticar tudo isso? É possível tornar isso prático na vida? Não, porque primeiro o Espírito Santo é ele quem produz a conversão, né? Ao nos apresentar a Cristo, o Espírito Santo produz em nós a conversão, o novo nascimento, quando a gente permite. É através do Espírito Santo que a gente compreende, que a gente aprecia e que a gente vive as verdades bíblicas. Algo muito triste é isso, é você ter o conhecimento da palavra, mas não ter a vivência da palavra, ou não ter a experiência com Deus, né? E aqui é um problema sério, porque normalmente se espera que quem conheça a palavra, viva a palavra. E quando você conhece, mas não vive, então em vez de você se tornar uma bênção para os outros, você se torna uma maldição. Em vez de ser uma inspiração, né, acaba sendo motivo até para alimentar naqueles que ainda não estão convertidos um espírito de rebeldia mesmo. Dizer, se for para ser cristão como fulano é, eu não quero ser. Então, isso faz com que as pessoas se afastem ainda mais. Outro dia eu ouvi um pensamento que é assim, prefiro ver um sermão a ouvir um. Então, assim, não basta a gente verbalizar, a gente tem que praticar a palavra, viver a palavra. Outra ideia é assim, para as pessoas que nos cercam, mais importante do que nosso relacionamento com Cristo é a nossa semelhança com Ele.
Não adianta você falar que conhece, que tem relacionamento com Deus, se as pessoas não percebem que você se parece com Jesus, não é? Então, o que me encanta, por exemplo, rapidinho, lá no Sermão do Monte, quando Jesus termina o seu famoso Sermão do Monte, né, em Mateus, está dos capítulos 5 a 7, eu acho bonita uma observação que Mateus faz, a percepção dele. É Mateus 7, 28, ele diz assim: ao Jesus terminar de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. É que os escribas tinham conhecimento, né? E a Mayara até citou aqui, eles eram estudiosos das escrituras, mas eles não viviam o que eles pregavam. Além de terem, é claro, pregações equivocadas, mas o problema maior era a incoerência entre o ensino e a prática, entre a mensagem deles, né? E a vivência deles. As pessoas notavam essa inconsistência. Já em relação a Jesus, não. Jesus vivia o que pregava, Jesus pregava o que vivia. As pessoas percebiam que as palavras de Cristo eram a própria exteriorização dos seus motivos. Jesus era puro nas suas intenções, nos seus propósitos. Então, sem o Espírito, a gente não vai viver a palavra, e se a gente não vive a palavra, em vez de bênção, a gente se torna maldição para os outros, porque as pessoas notam essa inconsistência, essa incoerência, e elas se afastam ainda mais de Deus. Por outro lado, quando você vive o que você prega, aí você se torna realmente uma luz de Deus. Tem uma outra frase aqui na parte de domingo do nosso guia, Mayara, que é: o Espírito Santo é um professor, menciona aqui, que deseja nos conduzir a uma compreensão mais profunda das Escrituras e uma alegre apreciação da palavra de Deus. Eu poderia dizer que, através do Espírito Santo, a gente não apenas pratica, mas a gente também tem alegria em praticar as coisas do Evangelho, porque, assim, naturalmente, a gente não tem essa satisfação de fazer nada. Vamos mencionar aqui um exemplo. A gente tem na Bíblia um mandamento, né, que, em relação à guarda do sábado. Naturalmente, a gente não tem prazer em fazer qualquer coisa que seja pelo fato da gente ser pecador, não é? Como é que o Espírito Santo atua, dando para a gente, além da compreensão, essa capacidade de praticar e, além disso, ainda a alegria de praticar? Então, o Espírito Santo, ele atua no seguinte quesito. Primeiro, ele gera em nós essa palavra, né? Tiago, capítulo 1, que está dentro do contexto aí do verso para memorizar, né, que o pastor Gilson leu para nós aí, que é o verso 22. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 16, diz assim, ó: não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, essa palavra da verdade, o único que tem poder de gerar essa palavra em nós é o Espírito Santo. Porque é através do Espírito Santo que nós vamos sendo novamente transformados em imagem e semelhança de Deus. Então, essa obra regeneradora vem dele. Paulo fala isso para Timóteo, que o lavar regenerador, que a regeneração é uma obra que vem do Espírito Santo. Então, quando a gente vai à Bíblia, primeiro, nós não devemos ir à Bíblia para procurar erro nos outros, né? Nós devemos ir à Bíblia para encontrar os nossos próprios erros ali, sendo mencionados através da história de algum personagem, ou mencionado através, né, das instruções que Deus deu, que nós chamamos de lei, né, que não são só os 10 mandamentos, mas todas as instruções que Deus deu são chamadas de lei. Então é o Espírito Santo que vai impressionando a mente, é o Espírito Santo que vai gerando em nós essa palavra da verdade, e essa palavra da verdade vai nos transformando. Né? Ali para Tiago, a palavra da verdade não era a palavra escrita somente. Todo o contexto do livro vai dizer que por palavra da verdade ele está falando de Cristo. Que Cristo é a personificação da lei. Que Cristo é a personificação da divindade. Então é como se a Bíblia quisesse, o Espírito Santo quisesse mostrar o seguinte: Deus deu as instruções, ele disse o que você deveria fazer. Às vezes você não sabe como fazer, então olhe para Cristo, porque Cristo é esse ponto de referência. Então, é o Espírito Santo que vai desenvolvendo em nós de novo um caráter, imagem e semelhança do caráter de Deus. Isso pode acontecer, esse encontro com o Espírito Santo pode acontecer através das páginas da Bíblia? Pode e deve, se a nossa intenção ao ir à palavra é ter um encontro com Deus. E aqui a gente vê a importância do Espírito Santo. Ele inspirou para escrever a Bíblia, não é? Ele nos ilumina para entender a Bíblia. E ele agora, pastor Gilson, nos capacita para praticar o que está na palavra de Deus, não é?
Aí a gente vê a importância do ministério do Espírito Santo, né? E por que muitas vezes esse ministério é suprimido, né? Tentado ser colocado de lado, não é? Porque, eu repito, né? Ele inspirou, né? Para que fosse escrito, ele iluminou, Para entender. nos ilumina para entender, e agora ele vem dizer assim, olha, você pode ser praticante, né? E eu estou aqui para ajudar você. E ele ainda faz esse elo, né, de nos conduzir a Cristo para que o novo nascimento se possibilite, se realize em nossa vida. Filipenses 2,13 é conhecido, né? Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Então, assim, quando o homem permite, Deus faz a obra dele, tanto no sentido de nos despertar para si, quanto no sentido de nos capacitar a viver aquilo que é a proposta dele para a nossa vida. Eu gosto de dizer que Deus realmente espera de nós santidade, né? Mas santidade muito mais do que se aquilo que Deus espera de nós é aquilo que Deus oferece a nós. Faz por nós. Porque se dependesse da gente, se Deus fosse exigir santidade da gente por nós mesmos, ora, Ele estaria exigindo algo impossível. Porque, como o pastor disse, nossa inclinação não é para obedecer, não é? Pelo contrário, é para o lado ruim, é para o lado pecaminoso. Isso está no nosso DNA, está no nosso sangue, né? Nós já nascemos com a natureza, infelizmente, propensa para o mal, para o pecado, com a mente que facilmente se vicia no pecado. Então, mas quando a gente permite que o Espírito Santo nos converta e nos leve a Cristo, o Espírito é que nos capacita a viver em santidade. Então, santidade é mais do que aquilo que Deus exige. É, na verdade, aquilo que Deus oferece. E a gente vive essa santidade quando a gente decide em nosso coração a estar junto daquele que é santo. Aí pronto, a gente está abrindo a porta para que o Espírito Santo atue, e ele atua e a nossa vitória vem do Senhor. Nós estamos estudando essa parte, né, a última parte do nosso guia de estudos, né, desse trimestre, dessa temporada, que é justamente vivendo pela palavra de Deus. A gente começou aqui na nossa introdução a falar da importância do Espírito Santo, né, para que a gente consiga cumprir, para que a gente consiga obedecer e mais, e ter alegria ainda ao obedecer. A gente vai para um breve intervalo e quando a gente voltar a gente vai falar um pouquinho sobre como é que Jesus também ensinou para a gente a prática da palavra, né? A gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta, esse é o seu programa Lições da Bíblia. Eu queria voltar agora, antes de voltar aqui com os nossos amigos que brilhantemente estão aqui nos ajudando a entender melhor todo o contexto, né, do nosso guia de estudos, oferecer para você um curso bíblico, Descobertas Bíblicas. Você pode aprender muito mais a respeito da Bíblia, você pode se aprofundar no conhecimento bíblico, estudando de forma sistemática os assuntos, não é? Entre no nosso site www.biblia.com.br, você pode baixar o curso, você pode também pedir os cursos bíblicos que aí estão no nosso site e você vai receber na sua casa e então vai, com a sua Bíblia, estudar um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Eu tenho certeza absoluta que nós temos materiais aqui que vão ajudar muito você nesse processo de compreensão da palavra de Deus. Afinal de contas, a gente está nessa temporada falando do estudo da Bíblia, da importância dele e da necessidade dele também nos momentos que nós estamos vivendo. Bom, a gente está terminando a nossa temporada, né? Nós estamos aqui com a Maiara e o pastor Gilson Brito, falando justamente sobre a prática de tudo isso, né? Parece, Maiara, em Lucas capítulo 4, a gente tem um texto, e você até mencionou esse texto, se eu não me engano, na semana passada. Jesus, ele usou as Escrituras, mas aí tinha um outro personagem, né, que estava perto de Jesus, aí, que a gente conhece bem, que era Satanás, que ele usou as Escrituras também, né? Exato. É importante usar as Escrituras, mas parece que tem algumas pessoas que usam. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Esse episódio é super interessante, né? Eu li na outra vez, eu li Mateus capítulo 4, que seria o texto similar, né, ou paralelo a esse aqui, que está falando da mesma referência. Ali Jesus está no deserto, né, ele, depois de ter sido batizado, o texto diz que ele era cheio do Espírito, que era o Espírito que guiava a vida dele, né, e aí ele passou 40 dias sofrendo tentações, pelo menos é isso que Lucas informa, né, e o diabo tentando ele ali constantemente. E aí chegou um momento da narrativa ali que a Bíblia mostra que para se defender das tentações, Cristo ele usa a palavra de Deus, ele menciona, né, está escrito, né, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
E na outra tentação que Jesus sofreu, é mencionado que o próprio diabo usa as Escrituras para tentar Jesus ao pecado. E aí Jesus responde a ele dizendo que, né, Deus não deveria ser tentado. Enfim, não dá tempo de estudar o contexto das tentações, que são muito profundos, mas a gente aprende algumas coisas aqui. Às vezes nós podemos estar usando a Bíblia para fazer com que as pessoas pequem. Porque a intenção do diabo, o uso que o diabo fez da Bíblia ali, era para levar Jesus ao pecado. Era para convencer Jesus que, pelo fato dele ser um filho de Deus, a decisão que ele tomasse ali no momento daquela tentação não seria pecado, porque Deus não permitiria que nenhum mal acontecesse com ele. Então você veja, existem formas de interpretação, existem formas de ensino bíblico que podem ser presunçosos e que, ao invés de tirar a pessoa do pecado, né, alimenta a pessoa a continuar vivendo em pecado e com a bênção de Deus. A impressão que a gente tem aqui é que Jesus, no momento da tentação, no momento da complicação que apareceu para ele, ele usa as Escrituras e Satanás usa de forma indevida, né? Sim, tendenciosa. Tendenciosa. Sim, ele foi né? tendencioso. Isso. Agora, pastor Gilson, parece também... Você ia dizer algo? Eu só ia dizer que isso fica, assim, evidente que não basta conhecer as Escrituras, porque o diabo certamente conhece mais do que a maioria dos cristãos, né? Mas ele conhece, porém não se rende, não se submete. Ele não é transformado pelo conhecimento das Escrituras exatamente porque não existe uma atitude de submissão, de humildade, de disposição de ser moldado, né? Então não basta ter esse conhecimento. E enquanto a Maiara falava, pastor, eu pensei aqui no fato de que, assim como o inimigo usou as Escrituras, assim, tirando do contexto, distorcendo a palavra com seus propósitos maldosos, nós também corremos o risco de fazer isso. E, aliás, eu abri aqui a minha Bíblia em Mateus 7, também Sermão do Monte, onde Jesus faz uma séria advertência nesse sentido, pastor. Vou ler aqui, tá? É Mateus 7, a partir do verso 21, ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quer dizer, não basta você conhecer e nem mesmo até orar, né? Se você não está disposto a fazer a vontade de Deus. Aí ele vai e diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me. E aqui a gente entende que é uma referência ao dia final, né? Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Essas pessoas que profetizavam, que expeliam demônios, que faziam milagres, ora, certamente elas citavam as Escrituras, até porque Jesus diz que eles faziam tudo isso aqui em nome dele, não é? Só que elas não faziam, não pregavam certamente com sinceridade. Elas próprias não conheciam a Deus no sentido de ter uma experiência com Deus. Elas usavam as Escrituras com seus propósitos egoístas. Então isso aqui é uma tremenda advertência para nós, assim como o diabo, né? Usou maldosamente as Escrituras, nós também corremos o risco de fazer isso, se a gente não tem uma atitude de disposição de viver segundo a vontade do Senhor. Esse próprio texto de Lucas, ele é interessante porque demonstra que nem todo tipo de jejum e oração é resposta do céu. Se você jejuou e orou, Jesus jejuou e orou 40 dias, quem apareceu para ele foi o diabo. E apareceu com a palavra para levá-lo para longe do Pai. Então, assim, às vezes a gente ora, a gente jejua, a gente pede as coisas, a gente vai à Bíblia em busca de uma resposta. Por incrível que pareça, essa resposta pode não ser vinda de Deus. Como é que eu sei que uma resposta é vinda de Deus? O Espírito Santo não negocia com seus valores, seus princípios. E até eu acrescentaria aqui, já que Maiara tocou nesse ponto, eu diria assim que a realização de milagres em si não é uma evidência conclusiva de que o Espírito de Deus está em atuação. A grande prova da atuação do Espírito de Deus é o maior milagre de todos, que é uma vida transformada, né? Onde o pecador ele passa a viver segundo a vontade de Deus, ele passa a viver em santidade. Essa sim é uma evidência assim incontestável, inequívoca da atuação do Espírito Santo. E a gente está estudando aqui justamente isso, né, de que o Espírito Santo, ele nos transforma, a gente aprende com Jesus e a gente imita, né, a Jesus, e o nosso caráter é transformado à semelhança do caráter dele. Muito bem. Nessa parte de terça-feira, a gente encontra também nas Escrituras uma aparente contradição, Maiara, entre
Jesus e as Escrituras, não é? Em Mateus capítulo 5, no verso 43, Jesus disse assim: ouvistes o que foi dito. E aí ele menciona: eu, porém, vos digo. Será que Jesus ele contradisse as Escrituras? Será que ele estava dando uma nova interpretação, uma nova verdade para as Escrituras? Como é que a gente pode entender isso daí? É interessante porque, por exemplo, no Novo Testamento, quando você tem Jesus, ou até mesmo o escritor do livro ou da carta, enfim, quando ele vai fazer uma citação da Escritura, existem algumas maneiras que os escritores do Novo Testamento se relacionaram, por exemplo, com as Escrituras do Antigo Testamento. Então, por exemplo, você tem citações, você tem aplicações, né, que você encontra, e você também tem alusões. Então, por exemplo, sempre, quase sempre que um autor vai fazer uma citação, ele menciona, está escrito, né, ou conforme disse profeta tal. Então, ele está fazendo uma citação. Aqui, quando a gente pega Jesus falando isso, ó, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, na verdade, o que Jesus vai fazer? Ele vai fazer uma contraposição das Escrituras com a tradição. Porque vocês ouviram o que foi dito aos antigos, ele está se referindo à tradição. Ele não está se referindo necessariamente às Escrituras. Que a tradição, na verdade, era uma reinterpretação, uma releitura, né, feita de algumas leis de Moisés, por exemplo. Então, aqui, o que ele vai fazer? Vocês ouviram na tradição isso, né? Não matarás, por exemplo, que é o que ele menciona aqui, né? Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, né? Eu vou muito mais além. Eu vou explicar para vocês como é que se mata uma pessoa. Então, a lei diz, não mate, mas eu vou explicar para vocês o que é matar. E aí ele introduz um elemento que, biblicamente falando, já é considerado homicídio, que é o ódio. Né? Que é o que ele vai trabalhar aqui. Desprezar a pessoa, insultar. Exato. Né? Você ofender. Então, nós podemos dizer que Jesus, em momento nenhum, contradisse as Escrituras, ao contrário, que ele reafirmou a autoridade das Escrituras, e ele fez isso como? Ele fez isso praticando também as Escrituras. Mas, pastor Gilson, tem um episódio na Bíblia que Jesus é acusado, por exemplo, de quebrar o sábado, né? A gente não vai entrar nessa explicação detalhada, porque ela é longa, mas a gente pode confirmar que Jesus não quebrou o mandamento? Você tocou num ponto aí que até me fez lembrar que agora, a partir do mês de julho, a gente deve começar uma série nova no programa Voz da Profecia. Aproveitar e fazer um comercial. Propaganda já. Mas é a série Os 10 Mandamentos. E são 15 temas. E, evidentemente, né, que dentro dessa série a gente trata dessa questão do sábado. E é interessante, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que em momento nenhum os conflitos de Jesus com os líderes religiosos na questão relativa ao sábado tinha a ver com o ponto de obedecer ou não obedecer. Não tinha a ver com o dia em si, né, ou guardar ou não guardar, né? Ou se era sábado ou se era domingo ou qualquer outro dia, isso nem se discutia, né? A questão era como guardar o sábado, né? Então, não estava ali em discussão se é para guardar ou não é para guardar. A questão era como os líderes religiosos guardavam, ensinavam que devia ser guardado, e como Jesus vem para mostrar o verdadeiro propósito de Deus em relação ao dia de sábado. Então, veja, Jesus ele não está mudando a lei, Jesus está interpretando sua própria lei. Jesus está aprofundando o conhecimento que as pessoas precisam ter, que precisaria ir além da letra da lei, entender o espírito da lei, né? O propósito da lei. Jesus estava significando, né? Sim. Ele vem para trazer o pleno sentido, o pleno conhecimento, o pleno significado. É como eu tinha dito no programa anterior. A lei, ela diz o que eu tenho que fazer, mas às vezes ela não diz como. Então, Jesus é esse ponto de referência. Como eu devo fazer? Então, olhando para Cristo, eu consigo entender. Maiara, Mateus 5,17, quando Jesus diz assim, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, eu vim para cumprir a lei. Você considera que isso é um checkmate a qualquer pessoa que diga assim, Jesus ele descumpriu, existe contradição entre Jesus e a lei? Você poderia dizer que Nenhuma. aí se encerra esse assunto? Isaías diz, se eu não me engano, no capítulo 42, que o Messias viria para tornar a lei gloriosa. O que é tornar a lei gloriosa? É, de novo, manifestar a presença de Deus através dela.
Então, Jesus, quando ele diz que ele vem cumprir, a palavra cumprir ali significa que ele vem trazer o pleno sentido, o pleno significado. Ele é a personificação da lei. Ele é o cumprimento da lei. Então, se você quer entender como você deve fazer as coisas, olhe para Cristo, porque ele veio para explicar e para significar aquilo. Então, de maneira nenhuma, eu não tenho como usar Mateus 5,17 para dizer assim, eu não preciso mais cumprir o que Deus pediu porque Jesus aboliu. Não, Jesus disse que não veio para reduzir a inatividade, que é o sentido da palavra revogar, mas ele veio para trazer o significado, ele veio para tornar glorioso. Agora, é verdade que nenhum de nós tem a mínima condição de obedecer à lei de Deus e obedecê-la perfeitamente. Isso só é possível pela presença de Deus em nós, do Espírito Santo em nós. Quando a gente permite que o Espírito Santo escreva a lei de Deus em nosso coração. Quando a gente tem a lei de Deus apenas nas nossas mãos, nós não passamos de moralistas, de legalistas, de fariseus, né? Aqueles líderes religiosos da época de Cristo, que eram extremamente legalistas e moralistas. Mas o sonho de Deus é escrever sua lei em nosso coração. E quando ele consegue fazer isso, então ele coloca o pecador em harmonia com sua vontade, a imagem de Deus é restaurada em nós. Seria um absurdo pensar que o cristão convertido vive contrário à lei de Deus. Ora, isso seria uma incoerência, algo inadmissível. Então, ao contrário do que as pessoas dizem que Jesus quebrou a lei, nós podemos dizer que Jesus, Maiara, ele então confirmou a lei, não é? Como diz o nosso guia de estudos, né? Ele confirmou as Escrituras Sagradas, defendeu, né, como um guia confiável e fidedigno, né? E parece que ele usa o sermão da montanha para isso, no texto que nós usamos, não é? Então, não existe qualquer contradição, e a gente poderia dizer mais, ele se torna um exemplo para nós, de obediência às Escrituras, que é o nosso tema central. Jesus aqui. é a referência. Quando Tiago fala de olhar no espelho, né, como nós lemos lá no capítulo 1, essa lei perfeita e essa lei da liberdade que Tiago menciona lá, é a própria interpretação que Cristo deu com a sua vida em relação ao que é a lei. Então não existe a menor possibilidade de Cristo ter vindo aqui para abolir aquilo que ele mesmo deu, né? Não existe. E a própria Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, Antigo e Novo Testamento, ela mostra que uma vida de obediência a Deus só é possível através do Espírito. Ezequiel fala, né? Quando o coração de pedra for substituído por um coração de carne, eu lhes darei o meu Espírito. E o meu Espírito os conduzirá a uma vida de obediência. Por quê? Porque uma vida de obediência é a mais clara manifestação visível da glória de Deus agindo e vivendo em nós. Muito bem, a gente está aí aprendendo que Jesus foi o nosso exemplo, né? Ele obedeceu e deixa para a gente também o grande legado da obediência e o exemplo para que a gente também obedeça à palavra de Deus, não é? Você ia dizer algo, pastor? Não, Jesus, ele é a própria personificação, né, da obediência à lei de Deus, né? Da obediência às Escrituras, na verdade, porque é um pensamento totalmente equivocado imaginar que Jesus, em algum momento, aboliu as Escrituras, desprezou as Escrituras, se sobrepôs às Escrituras. Nem o Filho, nem o Pai, nem o Espírito Santo, eles se sobrepõem ou eles anulam as Escrituras, até porque a gente sabe que as Escrituras, ainda que tenham sido escritas por homens, as Escrituras vieram por inspiração divina. Então, as Escrituras são a própria palavra de Deus e Deus não se contradiz em momento nenhum. Pelo contrário, Jesus vem, como nós já dissemos aqui, para nos ajudar a compreender as Escrituras, para nos livrar de distorções que já existiam no primeiro século, e é pelo conhecimento das Escrituras que a gente se livra também das distorções que existem hoje. Muito bom. A gente está nesse bloco, então, estudando a respeito de Jesus, né, o exemplo que ele deixou, a possibilidade de obedecermos às Escrituras, a necessidade também de praticarmos as Escrituras, né? E você perguntaria assim, mas como é que a gente pode, então, alcançar esse propósito de ser obediente a Deus, de ser obediente ao que está nas Escrituras? Não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai responder a essa pergunta. Estamos de volta, esse é o seu programa Lições da Bíblia. Estamos terminando uma temporada, nós estamos terminando aqui sem o pastor Lanza por conta dessa questão do coronavírus, não é? Mas estamos aqui com os nossos professores, né, os nossos colaboradores que estão aqui com a gente hoje, e eu estou aqui também voluntariamente para a gente poder explanar esse assunto, para a gente poder aprender um pouco mais a respeito desse tema, né? Lição número 13
do nosso guia de estudos, Vivendo pela Palavra de Deus. Já aprendemos coisas preciosas aqui e agora a gente vai para a nossa última parte do nosso estudo, do nosso programa de hoje, não é? Pastor, você acredita que a gente, essa aproximação, essa obediência, né, que a Bíblia nos convida, que é o tema dessa lição dessa semana, a gente consegue isso de forma natural? Eu vou ser obediente, aí a gente continua fazendo as coisas da vida e isso brota naturalmente? Como é que seria essa questão da gente ter essa interação da palavra de Deus com a nossa vida? Como é que as coisas se tornam práticas para nós no contexto do Evangelho? Eu diria que tem que haver uma intencionalidade, né? É verdade que esse desejo de buscar a Deus e ser intencional nessa busca de Deus já é fruto da própria obra do Espírito Santo em nós, porque naturalmente nós não temos isso. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo quer nos levar a essa intencionalidade. E quando eu digo de intencionalidade, é no sentido assim de passar tempo com Deus, estudando as Escrituras, para conhecê-la e vivê-la, né? E praticá-la. Eu acredito, pastor, que talvez uma das maiores tentações, talvez não, eu tenho certeza que uma das maiores tentações que nós cristãos sofremos é exatamente essa, da gente, ainda mais depois de um tempo no Evangelho, e já tendo estudado a Bíblia muitas vezes, já ouvido muitas mensagens, etc., já até pregado para outros, chega uma hora que a gente começa assim a se achar, né, o tal. E aí não precisa mais estudar a Bíblia, não precisa orar, não precisa ter tempo a sós e de qualidade com Deus. Eu me lembro uma vez que li numa revista cristã, uma entrevista que fizeram com o pastor Billy Graham, considerado o pregador do século XX, não é? Ele faleceu acho que há uns 3 anos. Um repórter perguntou para ele assim: pastor, qual foi sua maior tentação durante seu ministério? E aí colocou umas opções para ele. Pastor, foi dinheiro, se encantar com questão financeira, foi mulher, né, atração pelo sexo oposto, ou foi poder, fama, popularidade? Qual dessas 3 foi sua maior tentação? Aí ele disse assim: todas essas foram tentações reais, porém a maior de todas não foi nenhuma dessas. Qual foi, pastor? Ele disse: a minha maior tentação foi viver o meu ministério pela minha competência, pela minha capacidade, pelo meu talento, e não pela minha dependência de Deus, do Espírito Santo. Minha maior tentação, ele disse assim na revista, foi não passar tempo com Deus, foi não orar, foi não estudar a Bíblia, especialmente depois que eu me tornei um pastor assim conhecido, muito querido e muito requisitado. Então, independentemente de ser pastor ou não, todos nós cristãos sofremos essa tentação de vivermos o cristianismo independentemente do próprio Cristo. O mundo já contribui para isso porque a gente vive numa correria louca, não é? E a nossa própria natureza egoísta, orgulhosa, arrogante, soberba, nos puxa para isso. Então, para viver o Evangelho, é preciso intencionalidade de estar na presença do Senhor todos os dias. Daí a mensagem aqui do nosso guia de estudos, né? Horas tranquilas com a palavra de Deus, isso é essencial para a gente viver o Evangelho. Aqui tem uma frase interessante que eu até marquei aqui: como o Espírito Santo pode falar conosco se não paramos para ouvi-lo, né? Como é que ele pode comunicar esse poder para viver o que está na palavra se nós não paramos para ouvi-lo? Mas, Mayara, parece que isso é mais do que um requisito, né? A gente precisa fazer isso de forma amigável, né? O que você poderia falar para a gente sobre essa questão dessa hora tranquila, dessa, digamos, programação para essa hora tranquila diária que a gente é convidado a ter com Deus? Olha, eu diria que não é um requisito, é uma necessidade, né? Então, nós precisamos entender que estar com Deus, né, é uma necessidade. Então, nós precisamos aprender a buscá-lo. Quando a gente olha para a vida de Jesus, Jesus que era Jesus, né, que era Deus, né, embora não usurpando isso, né, na sua humanidade, enfim. Ele passava horas com o Pai e era guiado pelo Espírito Santo. Então, se Jesus, que era Jesus, precisou disso, quanto mais nós, que já temos uma natureza falha, caída, precisamos priorizar Deus na nossa agenda, né? Priorizar Deus na nossa agenda. Eu gosto muito da escritora americana Ellen White, quando ela diz que Jesus recebia novo batismo diário do Espírito Santo. No livro Parábolas de Jesus, ela fala isso, né? Em que ele, então, ao estar retirado nas montanhas, não é? Ao estar ele num lugar distante, ele fazia 2 coisas enquanto estava separado.
ele orava e ele lia a Bíblia, né? E aí então ele era capacitado pelo Espírito Santo para inclusive fazer os milagres que ele fazia, porque não fazia de Não, si e mesmo, a maior né? tentação que Jesus recebeu, já que o pastor mencionou, né, de Billy Graham, a maior tentação que Jesus recebeu foi justamente a de fazer as coisas por ele mesmo. Isso. A de se independer do Pai e a de se independer do Espírito. E você quer saber mesmo a realidade? Queremos saber nós a realidade aqui? Essa é a tentação que o diabo lança para nós todos os dias. Foi a tentação que ele lançou para Eva lá no Éden. E é isso que vem permeando o coração do ser humano. O ser humano passar a fazer as coisas a partir de si mesmo, sem levar em consideração a vontade de Deus. E aí foi o que o pastor Gilson falou, inclusive coisas aparentemente boas, expulsar demônios, fazer milagres, né, curas, são todas coisas boas, mas que feitas a partir de si mesmo e não para Deus, o objetivo, o foco muda, né? Eu me lembro, na minha juventude, eu ouvi um sermão do pastor Bulhon, aliás, eu ouvi muitos, né? Pastor Alejandro Bulhon, uma inspiração, e até hoje ele segue pregando, apesar de estar já aposentado, mas ele falava que quando você ouve uma mensagem assim e diz, agora eu não vou mais pecar, pronto, agora estou firme, pensamento positivo, vou obedecer a Deus em tudo e tal, o diabo ouve esse tipo de pensamento aí e sorri, porque ele sabe que você não vai dar conta. Mas quando você ouve uma mensagem e você cai de joelhos e diz assim, Senhor, eu sou um pecador, Tu sabes, eu não tenho forças para mudar, mas me ajuda, Senhor. E você começa a buscar essa ajuda de Deus todos os dias, estudando a palavra, orando, se humilhando na presença dEle, aí o diabo começa a tremer. Porque o diabo sabe que na presença de Jesus é impossível pecar. Agora, enquanto a gente tentar vencer o pecado por nossa própria sabedoria, esperteza, conhecimento, experiência, etc., nós só vamos estar apanhando. Pastor, tem uma frase aqui no nosso guia de estudos que eu queria que o senhor comentasse para nós. Diz assim, muitas vezes o começo do dia é melhor para esses minutos de quietude e reflexão. Por que o começo do dia é melhor para esse momento de comunhão com Deus, de leitura da Bíblia, de oração? Por que não o final do dia? Por que não o meio do dia? Por que não o meio da tarde? Por que o começo de cada dia? Eu acredito que normalmente, para a maioria das pessoas, de fato, o começo do dia é o melhor. Tipo, você levanta antes que os outros da sua casa se levantem. Então, você certamente não vai ser incomodado por ninguém. O seu celular, certamente, se você levantar bem cedinho, não vai estar tocando ainda, talvez, apesar de que do jeito que as coisas estão. E a sua mente está mais tranquila, se você foi dormir cedo e você teve uma boa noite de sono, você está com a mente mais tranquila, mais arejada. Agora, pastor, eu já encontrei gente que me diz assim, pastor, eu sou um tipo noturno. A minha mente funciona bem de noite é que eu consigo produzir as minhas melhores ideias, etc. Então, tá bem, se o seu melhor momento é à noite, desde que você tenha comunhão com Deus, não importa se vai ser de manhã, meio-dia ou de noite, mas que seja um momento produtivo, de genuína comunhão. Eu digo um momento assim, um momento intencional, reservado, porque na verdade a gente deve passar todo dia em comunhão com Deus, né? Todo o tempo em comunhão com Deus. Agora, essa falta de comunhão com o Senhor é que gera cristãos infrutíferos, improdutivos, tímidos, condescendentes com o pecado. Eu tenho uma frase que eu costumo usar e dizer assim, que mais triste do que ver bancos vazios nos cultos do meio da semana é ver bancos cheios de pessoas vazias nos cultos do final de semana. Porque muitas vezes, seja no sábado ou no domingo, a igreja está cheia, mas as pessoas estão vazias espiritualmente porque elas passaram a semana sem comunhão com Deus. Se a gente não tem, assim, durante a semana, uma vida de culto, o culto na igreja não tem vida para a gente. Né? Então, cada cristão precisa ter consciência disso, de que a gente deve intencionalmente alimentar-se da palavra de Deus, da comunhão com Deus todos os dias. E eu insisto no intencionalmente, porque considerando a vida corrida que a gente tem, considerando, como eu já disse, a natureza ruim que nós temos, soberba, egoísta, autossuficiente, é muito fácil a gente ir, como diz no ditado popular, empurrando com a barriga.
E aí a gente vai vivendo esse marasmo espiritual, esse cristianismo tímido, infrutífero, condescendente com o pecado, e isso não é o plano de Deus para a nossa vida. Sobre isso que você falou muito bem, pastor, e que a lição também toca aqui, o nosso guia de estudos toca em relação à questão da primeira hora do dia. Certa vez eu ouvi alguém dizer o seguinte, que as principais decisões nós tomamos pela manhã. E aí essa pessoa dizia o seguinte, bom, se a gente vai tomar as principais decisões pela manhã, a gente não deveria primeiro ir à presença de Deus para poder receber dele a orientação, a direção, não é? E aí eu tomei isso para a minha vida, né, muitos anos atrás, não é, de sempre dedicar a primeira hora do dia para Deus, não é, para que... E às vezes é difícil a concentração, não é, porque você está às vezes meio dormindo ainda, né? Isso é uma questão de hábito, que a gente realmente precisa... leva um tempinho para poder incorporar na nossa vida. Né? Mas depois que desenvolve é uma bênção, né? A nossa igreja, inclusive, a Igreja Adventista, insiste bastante nesse aspecto, né? A primeira hora do dia para Deus, mas todas as igrejas, todas as comunidades religiosas devem estimular os irmãos a fim de que façam isso, porque é fator imprescindível, né, para a gente ter uma vida cristã consistente. Para a gente conseguir praticar a palavra de Deus. Maiara, na última parte do nosso guia de estudos, né, que pena, estamos chegando ao final, temos alguns minutinhos ainda, fala sobre a importância de memorizar as Escrituras, diz que isso traz bênçãos multiplicadas, né? O que você poderia falar para a gente sobre isso, né? Em que momento a gente poderia utilizar essa memorização das Escrituras? Olha, quanto mais a gente memoriza as Escrituras, mais a gente internaliza o que as Escrituras estão querendo dizer. Então, quanto mais versos memorizados nós tivermos, mais similaridade com esses versos nós teremos e mais esses versos farão parte da nossa vida. Ellen White, uma vez, ela disse que quanto mais você alimenta a sua palavra, quanto mais você memoriza a Bíblia, mais a sua mente se expande, né? E mais o pensamento que está escrito naquele texto passa a ser o seu próprio pensamento. Então, a bênção da memorização está aí, você vai internalizando dentro de si aquilo que a palavra de Deus está querendo dizer. E aí Einstein, atribui a Einstein essa frase, né? Uma mente que se abre para receber uma nova ideia, ela jamais volta ao seu tamanho original. Que legal. Pastor, a gente está na parte final, também menciona aqui o guia de estudos a importância da música, né? Como parte da adoração, como parte também de repetição da palavra de Deus e das ideias que estão aí, como sendo importantes para firmar a gente também no propósito de fazer a vontade de Deus e praticar as Escrituras, né? Eu não sei se o senhor é cantor, mas pelo menos o senhor acompanha os Arautos do Rei. O que o senhor poderia falar para a gente sobre a importância? Está rindo? Pastor Sidney, eu desafino até batendo palma. Eu sou um péssimo cantor. Mas, realmente, olha, eu tenho sido tão abençoado nesses últimos 2 anos, aí, 1 ano e meio, acompanhando o Quarteto Arautos do Rei, porque são tantas músicas lindas, né, baseadas na palavra de Deus, que alimentam a alma da gente. Então, eu diria para os nossos telespectadores, mesmo que não saibam cantar, como eu não sei, mas tenham a sensibilidade de ouvir, de apreciar e procurar internalizar nessas mensagens, essas músicas, esses textos bíblicos, né, como a Maiara disse. E agora sim, eu fico triste porque nós estamos falando sobre isso, mas a verdade é que nessa hora tem muita gente que é cristã, que está nos ouvindo e que se a gente fosse pedir agora para citar 3 versos bíblicos, teriam dificuldade de citar. Eu me lembro uma vez, fui participar de um culto na casa de uma família, cada um ia falando um versinho. Aí quando chegou na hora do irmão, o dono da casa, falar o versinho dele, olha, crente já de muito tempo. Aí uma pessoa antes dele disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí na hora dele ele disse, você acabou de falar meu verso. Eu disse, irmão, fala outro então. Aí ele se contorceu e olhou para mim e disse assim, Jesus chorou. Eu disse, eu pensei, eu não disse, mas eu pensei, irmão, se continuar assim, Jesus vai continuar chorando, né? Porque é muito triste. Você está há anos no caminho do Senhor e só sabe falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Ou então Jesus chorou? Você não sabe mais nada, não conhece mais nada. Então, nós precisamos intencionalmente estudar a palavra, nos dobrar diante da palavra, em oração, em humildade diante de Deus todos os dias, senão a gente não sai do marasmo espiritual, a gente não sai desse cristianismo lento, devagar, quase parando. Pastor, nosso tempo acabou. Maiara, suas considerações finais sobre esse
guia de estudos aí sobre essa temporada como um todo, bem rapidinho. Bem rapidamente, continue estudando a Bíblia, né? Continue ouvindo a voz de Deus através dela. Continue memorizando os versos, porque quanto mais você memorizar, né, mais similarizado você vai estar com aquilo, e aquele pensamento pode se tornar o seu próprio pensamento. Em relação à música, né, Lutero falou, posso até cantar mal, mas quando eu canto, Deus ouve o meu coração. Né? Pastor, rapidinho suas considerações. Salmo 86, verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Essa é uma oração muito bonita e apropriada. Obrigado pela participação de vocês, que Deus Prazer. continue abençoando. No próximo trimestre, então, nós vamos estudar Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar da sua missão, a lição do pastor Mark Finley. Nós vamos continuar nesse regime especial de rodízio aqui no programa Lições da Bíblia. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você.